Saudações a todos, nossos votos de muita paz. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma sexta-feira em que vamos dar continuidade ao estudo do livro Memórias de um Suicida. Estamos num ponto muito importante, significativo, em que espíritos de condições muito difíceis, que não tinham, que se encontravam já acolhidos no Hospital Maria de Nazaré, na colônia Maria de Nazaré, mas não tinham a menor condição de se beneficiarem com os tratamentos oferecidos, tal estado deplorável em que se encontravam. Precisavam, então, estar junto ao médium para que surgisse aquela possibilidade de um choque anímico, e isso lhes traria um grande bem, como nós vamos ver, né? E tudo, então, se já está por acontecer, eles já chegaram na casa que foi escolhida, na instituição espírita, né, que foi escolhido ali, e todos os médiuns preparados já estavam esperando, os espíritos já estavam acomodados, e nós paramos, pegando um pouquinho no parágrafo anterior. Quanto aos nossos médicos e enfermeiros, se achavam apostos, quer junto dos médiuns, quer ao lado dos enfermos, indo e vindo, fiéis ao formoso, quanto sublime sacerdócio que no astral a medicina lhes confere. Ainda mais nobre que na terra, porque além é unicamente sob a augusta inspiração do amor e da fraternidade que se dedicam a tão nobres labores. Fizemos os comentários pertinentes a essa colocação e dando continuidade, então, e serenos nos postos que lhes competiam, os lanceiros, esses colaboradores arrojados e silenciosos, dir-se-ia a trazerem as forças de que dispunham, em verdade não nas lanças, que em suas mãos não exprimiam violência, mas nas mentes rigorosamente moldadas, nas forjas de trabalhos austeros, de iniludíveis disciplinas de renúncias e aprendizados abrilhantados na dor dos sacrifícios. Cada colaborador no posto que lhe era devido cumpria iniciar a chamada, como rezavam os métodos da iniciação. Tocou ao irmão Conde de Guzmán levá-la a efeito, como responsável que era, pela numerosa comitiva, os comissários, melhor dizendo, os comissionados pelos chefes do Instituto Maria de Nazaré para a tarefa daquela noite, achavam-se presentes. A seu pedido, imitou o diretor espiritual do centro, notificando que também os seus subordinados correspondiam ao santificante compromisso. Quanto aos cômpares terrestres, os auxiliares humanos, nem todos se encontravam fielmente reunidos à hora aprazada. Então, já vemos aqui uma primeira colocação que nos deixa preocupados, não é? Porque toda a equipe espiritual, tanto os que vieram na comitiva do hospital da colônia Maria de Nazaré, do Instituto Maria de Nazaré, quanto a comitiva espiritual, quanto a equipe, melhor dizendo, a equipe espiritual desta casa, né? Também estavam todos apostos e preparados para a delicadeza, a responsabilidade dos trabalhos que se seguiriam. Já o mesmo, como lemos aqui, não se poderia falar dos humanos, ou seja, dos trabalhadores da casa. Nem todos se encontravam fielmente reunidos à hora aprazada. Isso é uma coisa
muito, muito significativa. E é preciso que se tire essa tendência de muitos de achar que alguns minutos não é atraso, de não se preocupar muito com o horário. O horário é uma coisa muito importante, porque quando nós marcamos um horário, seja no que for, você marca um horário com alguém, esse alguém vai estar lá naquele horário. Você tem que estar naquele horário, porque você assumiu um compromisso. Quando nós somos mais responsáveis, nós ficamos muito incomodados de fazer alguém esperar por nós. Isso quando em condições normais, né? Em condições normais. Então, quando isso não se dá, quando existe um descompromisso muito grande, é uma falta de disciplina que talvez não tenha sido treinada, né, pela família. E as crianças vão crescendo assim, sem essa necessidade de cumprimento de horários, nunca vendo ali os familiares falando, vamos, está marcado tal hora. Então crescem com a mente descompromissadas nesse sentido. Isso é muito, muito preocupante, porque traz problemas, traz problemas. Então, mas aqui então é de um muito preocupante. Por quê? Era um trabalho sério, eles foram orientados para a necessidade de estarem no horário, tenho certeza disso absoluta, mas nem todos se encontravam fielmente reunidos à hora aprazada. A chamada que do plano espiritual lhes era feita acusava mais ou menos de 3 ausentes do cumprimento do dever. Vamos ver aqui, eles não falaram, estão atrasados, né? Aconteceu alguma coisa. Por quê? Evidentemente que acontecem coisas, mas quando passa a ser uma rotina, o problema não está numa situação inusitada. O problema está realmente na falta de compromisso. E eles falam, ausentes do cumprimento do dever, nós temos que nos espelhar nesses espíritos, né? Preparados, que estão apontando aqui uma falha. Iniciaram-se finalmente os trabalhos sob o nosso sacrossanto do Altíssimo e a proteção solicitada do excelso Mestre de Nazaré. Visivelmente inspirado pelos pensamentos vigorosos das entidades iluminadas presentes, o presidente da casa desenvolveu ardente prece, tocante e substanciosa, a qual predispôs nossos corações ao enternecimento e a fervoroso recolhimento. Nos relata Camilo. À proporção que orava, porém, com maior vigor, incidiam sobre a mesa os arrebóis nível azulados emanados do alto, quais bênçãos dadivosas que nos levaram a imaginar lampejos do olhar caridoso de Maria, norteando seus obreiros na piedosa missão de socorro a pobres decaídos. Supliquemos, porém, aos mentores e tutelares presentes a graça de nos conferirem por instantes o poder da visão à distância, que neles é um dos formosos atributos do progresso adquirido, e o qual não possuímos ainda, e respeitosamente acompanhemos esse cascatear azulíneo que engalanou a sede humilde da agremiação dos discípulos do grande iniciado Allan Kardec, a ver se conseguiremos descobrir a sua origem. Eis que fomos satisfeitos em nossas pretensões, né? Então, a concentração, o desejo de ver da onde partiam aquelas luzes, aqueles bálsamos, né? Fez com que fosse mostrado, vamos ver.
eis que fomos satisfeitos em nossas pretensões, sob a condição de conduzirmos o leitor no giro que empreendemos através das desejadas investigações. Uma vez assestado, o binóculo mágico revelou-nos que, sob as fulgurações puríssimas que visitavam o tosco albergue, desapareceram os limites que o encerravam no ergástulo de simples habitação terrena para transfigurá-lo em alvo de radiações generosas por parte dos diretores do nosso instituto. Víamos refletida nas ondas pulcras, mesmo daquelas dulçorosas cintilações, a reprodução do que no mesmo momento se desenrolava no gabinete secreto do templo santuário, onde se reuniam os responsáveis por quantos viviam na colônia perante a excelsa diretoria da legião. Também esses austeros mestres, portanto, estão presentes à reunião onde nos achamos, pois que os vemos. Estão como nós reunidos em torno de uma mesa augusta e alvinitente, a mesa da comunhão com o mais alto, altar venerável que testemunha todos os dias suas elevadas manifestações de idealistas, suas investigações profundas de cientistas cristianizados em torno da criação divina e dos graves problemas referentes ao gênero humano. Suas fervorosas vibrações de amor e respeito ao onipotente Pai e ao próximo. Vamos dar uma parada? Para entendermos, eles estavam presentes. É importante que nós entendamos isso. Quando falamos que Jesus está onde dois, ele nos asseverou, não é? Onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu lá estarei. Equipes e equipes amorosas se reúnem na sustentação. Então vocês vejam, aquela equipe daqueles mestres que pertenciam à diretoria do Instituto Maria de Nazaré, estavam reunidos em torno de uma mesa. Da mesa deles partia para o alto a conexão, a ligação com o Pai amoroso. E essas vibrações, então, por isso que nós podemos afirmar que tudo vem de Deus. Por quê? Aquela onda vibratória, aquelas luzes balsâmicas que se projetavam na mesa daquela singela casa espírita, não vinham simplesmente dessa reunião desses mestres, porque vinham do mais alto. É sempre, sempre do mais alto. Portanto, vindo de Deus. Entendamos então o que é estar presente numa reunião. Eles não estavam em torno da mesa daquela casa singela, mas estavam presentes na reunião. Tanto que o Camilo teve a bênção, né? Porque ele rogou a Deus poder ver, para poder nos ensinar, e pôde ver o que se dava. Então vamos. São 12 varões, belos, nobres, cuja idade à primeira vista se não poderia calcular, mas que exame mais circunstanciado revelaria que bem poderia ser a que lhes fosse mais grata ao coração ou às recordações. Aqui é muito importante nós explicarmos, tentarmos ali compreender essa situação. No plano espiritual, nós vemos espíritos de condição que se apresentam mais jovens, espíritos de condição que se apresentam mais velhos. É muito comum o espírito se apresentar na aparência de uma encarnação que lhes foi muito, muito importante. Aquelas encarnações que são a guinada na escalada evolutiva.
Então o espírito se afeiçoa a essa recordação e mantém-se assim, porque ele é grato ao seu coração se ver assim, como um marco, né? Então é muito comum, porque o espírito ele tem essa possibilidade, né? Às vezes há espíritos que têm ali como as características de um senhor, de uma senhora, mas um semblante jovial, dado a condição espiritual. E sabemos que o espírito pode plasmar a sua aparência, não é? Ele pode, ao encontrar-se com alguém em que ele viveu numa encarnação com uma determinada aparência, e ele era muito jovem naquela ocasião que conheceu tal pessoa com a qual se encontra. Ele pode fazer-se reconhecido, reconhecer-se com aquela aparência, né? Então são as possibilidades do perispírito, que é o corpo espiritual, que é o corpo astral. Então, continuando, das mentes graves e pensadoras, assim como dos corações generosos, cintilas argênteas irradiavam testemunhando a grandeza, ou melhor, a grande firmeza dos princípios virtuosos que os impulsionam. Não vemos assistentes para a reunião que efetuam. Estão sós, isolados no cenáculo santificado pelas vibrações das preces que de suas almas extraem, arrebatados pela fé. Nem mesmo os discípulos imediatos, os que diariamente cooperam para o progresso e o bem-estar da colônia, são admitidos naquele segredo. A reunião é íntima, só deles. Precisam da mais sólida homogeneidade de que poderão dispor suas forças assestadas para o sentido do bem. Pois urge manter a harmonia geral da Assembleia que ousou reunir-se sob o nome do Cristo, ou do Criador, melhor dizendo, do Criador Supremo do Universo, e às vistas do seu unigênito, cuja presença foi solicitada ardentemente ao se iniciarem os trabalhos. Então, os 6 varões concentraram-se, né, no Pai Criador, né, como ele fala aqui, no Supremo, no Criador Supremo do Universo, e às vistas do seu unigênito, cuja presença foi solicitada ardentemente. Perante Maria, são eles os responsáveis pelo que se passar na tenda humílima dos discípulos de Allan Kardec, no cimo da qual se assentou o emblema da sua legião. Lembram-se que nós vimos que quando essa equipe que foi escolhida aceitou o trabalho, uma das equipes, acho que tem mais 2, acho que foram três centros, 3 casas, né? Aquela época eram casas. Quando aceitaram o trabalho, foram fincadas ali a proteção, né, em torno da casa. Luz se fez sobre aquela casa e o manto de Maria, com o símbolo, né, de Legião de Maria, foi colocado. E o que é ainda mais grave perante seu augusto filho, o Mestre Redentor, a quem todas as legiões prestam obediência, porque é ele o diretor maior, a quem o Criador conferiu poderes para redimir o planeta Terra e suas humanidades. É ela a responsável pelo que ali se passa
além das responsabilidades deles próprios, motivo pelo qual será absolutamente imprescindível a conservação da harmonia para a obtenção dos bons êxitos. Muito bom, até repetindo. E o que é ainda mais grave, perante seu augusto filho, o Mestre Redentor a quem todas as legiões prestam obediência, porque é ele o diretor maior a quem o Criador conferiu poderes para redimir o planeta Terra e suas humanidades. É ela, Maria, a responsável pelo que ali se passa, além das responsabilidades deles próprios, que são os varões, motivo pelo qual será absolutamente imprescindível a conservação da harmonia para a obtenção dos bons êxitos. Para que o Mestre amado seja ainda uma vez glorificado, para que seu nome excelso não sirva de pretexto para levianas realizações, para que se não cometa o sacrilégio de fazer degenerar em simples fórmula banal a invocação feita ao Cordeiro Imaculado de Deus, para que esteja presente nos ditos trabalhos e para que seja real sua presença em espírito e verdade, no santuário dos seguidores de Kardec, visitado por seus pupilos, vibram eles ali, reunidos secretamente, elevando os pensamentos em haustos sublimes, concentrados e firmes, alongando com as melhores reservas mentais que possuem as próprias almas na súplica, para que mereçam com efeito todos presentes, a magna reunião, a presença do grande Consolador, assim estabelecendo as correntes invencíveis, virtuosas e cândidas para aquela noite, correntes que são o traço de união entre a presença do Mestre Divino e a reunião espírita terrena séria, bem dirigida. Por isso mesmo é que os demais servidores, conquanto probos, dedicados e sinceros, não podem presenciar essa magna assembleia no além realizada. Não alcançaram ainda as vibrações perfeitamente homogêneas com as suas, porque tem que ter uma vibração homogênea com Jesus, Então, mesmo ali, espíritos muito preparados, dignos, mas ainda não estavam perfeitamente conectados com Jesus em todas as suas condições. Por isso que ali permaneciam os 6 varões. Não alcançaram ainda as vibrações perfeitamente homogêneas com as suas, tal como requer a santidade do mandato. Na vasta colonização do Instituto Maria de Nazaré, apenas esses 12 mestres de iniciação se apresentavam perfeitamente idênticos em qualidades morais, graus de virtude, de ciência e estado de espiritualização para a comunhão no sublime ágape que efetuam. Daí a homogeneidade, Homogeneidade, porque eles tinham ali as mesmas condições. São, não obstante, simples e modestos. Sabem de si mesmos, porque pouco têm para distribuir para os mais necessitados e sofredores. Então, são, não obstante, simples e modestos. Sabem que de si mesmos pouco têm para distribuir com os mais necessitados e sofredores,
porque consideram diminuto o cabedal de ciência adquirido, apesar do longo carreiro de experiência que palmilharam, a série de peregrinações pelas vias do sacrifício e das lágrimas. Consequentemente, não desconhecem que se encontram ainda distanciados da perfeição, mas porfiam em caminhar com passos sempre mais firmes ao encalço do grandioso ideal que acalentam. A união definitiva com Jesus. Esse é o ideal desses varões, a união definitiva com Jesus. E revelam, com demonstrações insofismáveis, que nem paixões pessoais, nem desejos impuros abalançam mais suas vontades rigidamente retemperadas no amor, na justiça e no dever. Por esta razão, oram e suplicam em harmonioso conjunto, sem que nenhum se considere digno bastante de ser chamado mestre ou chefe dos demais. Só sabem é que devem servir, porque não passam de servos de uma grande corporação, onde a lei é o amor ao próximo, o devotamento às causas generosas, a justiça, a abnegação, o trabalho, o progresso para a conquista do melhor. Para eles, o verdadeiro chefe, o mestre, é Jesus de Nazaré, e como tal o honram e respeitosamente o invocam sempre que as circunstâncias o requeiram. E como servos, como discípulos e subordinados, desejam praticar ações dignificantes, alcançar méritos, a fim de se elevarem no conceito do amado Senhor. Então, esse é o desejo principal desses varões. Acreditam fervorosamente que o magno instrutor, a quem imploram assistência e proteção, não desatendeu às invocações extraídas dos recônditos mais sensíveis dos seus espíritos antes desceu misericordioso e terno, como sempre, não apenas até o santuário hialino, onde só eles penetram, mas também a humilde choça em que se efetua o divino banquete da fraternidade, ao qual também concorreram pobres homens e mulheres ainda encarnados, arrastando-se penosamente através dos cardos das provações para aprendizados redentores. Atesta-o a torrente de luz sideral que a santificou. É que a certeza da presença de Jesus nas reuniões engrandecidas pelas virtudes e dispositivos morais e intelectuais de seus orientadores, quer encarnados, quer desencarnados, proveio do fato de jamais se haverem extinguido da sua audição espiritual as miríficas expressões daquela voz amorosa, inesquecível e sublime, firmando a promessa imortal. Em qualquer lugar onde se acharem duas ou mais pessoas reunidas em meu nome, eu estarei entre elas. Quem nos traz esse belíssimo conforto é Mateus, no capítulo 18, versículo 20. Quanto aprendizado, preparo, tudo preparado. Jesus se faz presente, porque estavam todos ali com o auxílio dessa equipe amorosa, a equipe amorosa que estava na casa espírita, a equipe amorosa da casa, né? Espíritos trabalhadores da casa, a equipe amorosa da Legião de Maria de Nazaré. Os 6 varões trazendo Jesus, santificando este momento para que Jesus
estivesse ali presente. Muito aprendizado, que tudo isso possa falar muito alto ao nosso coração. Que consigamos, Pai, não nos deleitarmos apenas nos momentos em que nos chegam tão sublimes revelações, mas que de alguma forma essas preciosidades, de alguma forma, esse amor que se faz presente, nos traga a segurança, a confiança e as esperanças que Deus, Jesus, nosso Mestre, Maria de Nazaré, nos envolvam em bênçãos de luz. Que fiquemos em paz.